Tá frio, né? Minha mão vai cair. Eu falei pra você, eu fiquei 10 minutos lá fora com a câmera. Achei que eu não ia conseguir voltar. Nossa, minha mão vai cair, é sério. Tá muito frio, tá você. muito frio. Meu Jesus. Fala galera, bom dia. Estamos aqui na última manhãzinha com a Indy Campers. Oi, amigos do YouTube. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui, erguendo acampamento. Tivemos uma noite bem longa hoje. Chegamos Bem no boa. camping, chegamos no camping 5h30. Fomos dormir era que umas 10, que a gente tinha quentinha pra rebater o frio. Nossa, E tava quem viu frio, o hein? último Fez vlog? frio, hein? Fez frio, hein? Nossa! Saímos hoje cedo pra ir no banheiro, tirar umas fotos. Nossa, foi 5 minutos a gente voltou, não? Sem Condições. Tá ventando muito aqui na frente do lago. Muito. Assim, isso é uma memória pra sempre. De frente pro lago, enquanto ainda não é verão, não. É difícil. Ao menos que tenha o motorhome com Sim, o aquecedor e tal. aquecedor. Super compensa. Você não vai passar frio durante a noite, você não vai passar esse tipo de perrengue. A gente saiu pra ir no banheiro porque a gente quis ver o lago e tal. É, e aproveitou tem banheiro pra tirar, aqui. A gente tirar usou foto. o banheiro ali justamente pra conhecer o camping. Sim, mas assim, tá muito frio. muito Então, frio. com o motorhome você tem tudo aqui, você não precisa nem sair se você quiser. Mas é que a gente quis aproveitar a vista É também. que fez né? muito frio. O aquecedor ficou ligado. O aquecedor, quando a gente entrou, a gente deixou ligado nos 30 graus até ir deitar. Depois que a gente baixou pra 26. Sim. Fez muito frio, galera. Eu vou muito colocar na edição contador quantas vezes a gente falou muito frio em 1 minuto e meio Fez de muito vídeo. frio. Ontem à noite a gente ligou pra minha mãe. A van balangou no vento. A gente não conseguiu filmar porque tava muito escuro lá fora, não ia dar pra ver e a gente não ia sair lá fora, Tava né? noitão Tava já. muito tarde e já tava tudo escuro. A gente não sabia também que tava perigoso sair com aquele vento, né? Sim. Então a gente só ficou olhando a janela, mas assim, foi um vento surreal. Ah, não sei se Não. tá do lado do lago, deu uma intensificada. Agora de mas... manhã a Lari foi no banheiro, abri a janela aqui, coloquei o celular pra fora. Vocês vão ver que ela tá andando com frio. E eu não consegui segurar o celular parado. O celular tá assim, ó. Vamos de colocar tanto esse take vento. pra vocês verem, tá? Assim, eu tô me descongelando agora, mas meu pé ainda não Meu pé tá superou. gelado também, tá Meu duro. pé ainda não superou. Mas é o nosso último dia não, né? Nossas últimas horas com a Últimas casinha. Oh, já tá sem roupa de cama, já começamos a organizar um pouco pra devolver, né? Vamos parar depois em outro lugar pra finalizar toda a arrumação e tal, os últimos toques finais antes de entregar ela e arrumar nossas coisinhas também. A gente tem que empacotar as coisas que a gente trouxe, as coisas de cozinha que vem pra eles e tudo mais. Então, a gente ainda vai parar num lugar pra resolver este detalhe. Sim. Mas antes vamos dar uma voltinha em Balará pra aproveitar as últimas horinhas da casinha. Balará a gente vai passar agora porque é no caminho. Sim. Mas como a gente já tem pouco tempo, a gente vai voltar em Balará outro dia. Porque é pertinho, é tipo 1 hora, 1 hora e meia de casa. 1 hora na real de Sim, casa. sim. É bem pertinho. E a gente já foi lá outras vezes, mas logo que a gente chegou aqui, então a gente vai passar lá, fazer um tour lá depois na Sim. cidade. Tipo, E tem um parque barra Tem muita zoológico, coisa lá. enfim, que merece um vídeo especial só de lá, porque, assim, é surreal, é muito legal os bichos, Tem é muita muito coisa. legal ver a vida selvagem tem quase australiana. tudo australiano lá. Acho que sim, acho tem que é um quase dos tudo. melhores. Tem um do lado de casa também que a gente ainda não foi, vamos avaliar. Mas não é muito australiano aquele, que tem um girafa, tem zoológico. rinoceronte. É mais tem- no geral, né? O outro é. Balará é assim, bem australiano. Balará eu acho que é um lugar que cuida dos bichinhos e ainda tem lá, né? Alguma coisa assim. Vamos estudar melhor pra contar certinho pra vocês. Bora lá, partiu. Partiu! Kevin vai lá devolver a chavinha do camping, tem que colocar nessa caixinha que tá ali na frente da escadinha verde. E uma extensão que a moça emprestou pra gente caso a gente precisasse, mas não foi preciso, deu tudo certo. Aí ele tá lá levando e eu estou tentando segurar meu celular, mas tá ventando muito. Jesus, partiu pra Balará. Partiu! Vamos pegar um cafezinho, vamos pegar um cafezinho.
Chegamos em Balará! Gente, que cidade linda, né? Não, Balará é assim, é um lugar absurdo. surreal de bonito. Tem muita coisa pra gente voltar aqui e ver. A gente vai dar só uns highlights aqui de algum lugarzinho ou outro que a gente passa, mas os principais a gente vai mostrar numa outra série só pra Balará. Sim, só uns detalhezinhos que a gente achou mais bonito no dia, porque, como a gente já disse algumas incontáveis vezes, tá muito frio, galera. Não dá pra sair do motorhome e ficar batendo perna. Tá muito, 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 muito gelado lá fora. Então a gente vai fazer algumas imagens bonitas, vai mostrar algumas coisas que a gente mais gosta aqui. Tomamos um cafezinho que, assim, elevou nosso nível de sobrevivência no nível máximo, que a gente tava congelados. A hora que a gente vier fazer os vídeos de Balará, a gente vai voltar lá no patrimônio que a gente tava pra fazer um takezinho lá também, porque é muito da hora lá. É muito lindo, é muita... Eu vou deixar 2 fotinhas que a gente fez lá, mas é tudo histórico, é tudo assim, histórico. é fachada preservada, Sim. de coisas assim, muito antigas. Então é muito legal visitar esses lugares que tem tanta história por trás Sabe também. o que eu pensei? Aquele filme da Sandra Bullock, do A Proposta, lembra que Sim. quando eles vão pra cidade do cara, Sim, a sim. família é dona de tudo? Ah, deve Então, ser tipo é isso. parecido isso, porque todo lugar tava escrito o mesmo nome do Sim. mesmo comércio. Certeza, certeza, Aham. certeza. Porque é bem pequenininho, mas é uma graça. Não tem como não se apaixonar. Agora vamos fazer algumas imagens bonitas, vamos ver. E já a gente aparece pra mais updates. Bora lá. Tá frio de novo, tá muito frio. Eu ia começar assim, mas eu achei que ia ser bobeira. Tá muito frio. Gente, é de verdade, a minha mão tá, sabe, formigando, estalando de frio. Tá nessa Tá vibe. desse jeito. Ui, Você vai colocar uma foto na edição? vou colocar. Pegamos um pedacinho de pedra de recordação. Mentira. O que é Conta onde Palarista? nós estamos. É uma mina de argila. De ouro. Não, de argila, infelizmente. Mas tem tinha, né? Mineração de ouro aqui, era a cidade do ouro aqui antigamente. Sim, sim. O Balará é muito cheio de história, muito rico em todos os detalhes. O pouco que a gente pesquisou, a construção que a gente mostrou antes, que a gente conseguiu filmar de drone, é muita história, muita história mesmo. A gente decidiu que vai voltar aqui pra realmente explorar Balará e fazer 1, 2, 3 vídeos pra vocês mostrando todos os detalhes, curiosidades, porque é uma cidadezinha muito especial, muito linda. Tem parques lindíssimos, então a gente vai voltar com mais detalhes, porque hoje, assim, além do só uma tempo passadinha. pra entregar o motorhome, tá muito frio. Tá muito frio. Então é só uma A gente vai passadinha. voltar lá pra outubro, novembro. É, final de aqui, outubro. igual a outra ilha que a gente adora ir também, É muito vento. é frio e vento meio que o ano todo, mas é que hoje tá especial, ainda é começo de primavera, então acho Bem que o friozinho. vento do inverno ele tá aqui do lado. Eu tô me tremendo. Vamos voltar pro carro e a gente conversa mais. Bora lá. Essa é com certeza uma cidade de malhar a panturrilha. Meu Jesus! Paradinha para o almoço. Passamos a pegar um sushi e depois vamos pegar outra coisa pro quê? Decidimos ter almoços diferentes hoje, cada um. Eu escolhi sushi e ele vai pegar um outro prato. Já a gente mostra. Voltei. Olha, tá frio. Só tinha asiático lá. Eu espero que seja muito incrível, porque tava promissor, bem bonitinho. Foi na geladeira. As pessoas não sabem o que você foi buscar. Eu sabe, já falei pras pessoas. Ah, tá. Sou profissional, meu bem. Agora a gente vai buscar o outro prato do Kevin, que a gente decidiu ter gostos diferentes hoje. Partiu. O meu é meu. E o meu é meu? Não. Você vai experimentar um sushizinho, né? Vou. Bora. Nossa, moço, quebratão. Estou indo buscar o almoço do gato. Ele ficou cuidando da van. Não tenho certeza se pode estacionar ali. Acho que ele tá gravando pra vocês. Vim apertar o botão do sinal aqui e atravessar irregular na frente da van, mas achei melhor não. Crianças, esperem o sinal na hora de atravessar a rua. Pegar uma comidinha daqui hoje, ó. A Lari pegou o sushi e eu vou pegar daqui, ó. Eu já conheço esse lugar. Ela foi lá buscar porque a gente parou a van num lugar que acho que não pode. É só pra carro. A gente tá tomando 2 vagas. Olha lá.
Super quente, super quente. Tipo, super quente mesmo. Foi lá em cima. Já deu um tequinho com o abridor Top. pra facilitar depois. Top. E talher pra não sujar do motorhome que já tá lavado Top. a cozinha. Partiu achar um cantinho pra comer. Fechou, partiu. Última refeição no motorhome. Ah, não fala. Por enquanto. Que mais coisa vai vir. Hora do papá, vamos almoçar. A última vez no motorhome? Que triste. Que triste. Triste. Meu sushizinho tá aqui com o shoyu que o Kevin trouxe. Aquele é um arraso. A mulher deu 2 sachêzinhos desse aqui só, mixaria. Eu gosto de sal. Vou fazer um unboxing do prato do Kevin, que é bem diferente. Mostra, meu amor. Mostra. Ó. A apresentação já tá bonita aqui de cima. Estraguei já. Ó. Nossa. Cheirando? Esse cheiro, você não sentiu? Não. Cheira. Agora eu senti. Bom, né? Nossa, deu água na boca. Partiu. Tem que ir embora, gente. Tem que ir embora. Ah, vocês caíram. Desculpa, vocês caíram. Eu nem filmar de novo. Tchau. Vamos arrumar as ficando sem coisas. tempo. Meu Deus, o Kevin vai finalizar ali a limpeza do porta-pote e do banheiro e eu vou começar a empacotar nossas coisinhas. Partiu. Mas é isso, meus amigos. Acabou o passeio, acabou o vídeo, acabou tudo. Mais um capítulo de aventuras. Fazia tempo que a gente não dava uma dessas pra vocês. A gente fez imagens lindíssimas, com muito carinho, muito amor. Então, se você ainda não viu este conteúdo de primeira qualidade e caiu no nosso segundo vídeo, no vídeo final aí, volta lá, faz sua pipoquinha, pega sua coquinha, seu tererê, seu chá, seu café e vai ver a gente, porque assim, é um filme, tá perfeito, tá de qualidade, assim, um conteúdo que a gente tá muito orgulhoso. A gente espera que vocês gostem, então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, volta aqui, comenta pra mim o que você achou, hein? A gente tá cansado porque a gente não foi passear, a gente foi trabalhar, gravar, filmar. A gente tá morto, esguelado. Levamos a sério o conteúdo aí, ó, de qualidade, mas a gente levou vocês com a gente nessa viagem. Foi mesmo. Então, assim, a gente tava conversando com vocês o tempo todo. Não era só eu e ele passeando. Era eu, ele e você aí de casa. Então... Bora lá agora. Olha, em questão de camping e tal, que muita gente pergunta pra gente como é, a gente vai fazer um vídeo mais separado contando melhor, porque a gente já tá pôde, não vamos render muito agora mais. Mas é, assim, maravilhoso, gente. Estrutura perfeita. E assim, pra quem nunca tinha acampado, igual eu, mesmo não estando com motorhome, por mais que a experiência seja incrível, tem muita estrutura, tem banheiro super limpinho e tal, é só você conseguir, tem aplicativos que a gente pode indicar, que ajudam você a escolher o melhor camping, então é só você escolher certinho, ver qual é a sua necessidade. Eu sempre opto no mínimo um banheiro, quando tem chuveiro e tal, né, sempre melhor, mas eu tento optar pelo máximo possível de conforto. Agora em questão de valores, você lembra muito bem de todos? Dos valores 3 campings?
foram os 2 primeiros de $48 a noite e o último dei 40. Só que o último não tinha lugar pra limpar o porta-pote, que é o banheiro do motorhome. Sim. Aí a gente teve que ir num lugar separado depois, que foi até conveniente, porque daí foi no final mais do nosso dia. Sim, Que daí cobrou um pouco antes $10. Foi um pouquinho antes da gente chegar na cidade pra devolver o motorhome. A gente dirigiu mais 40 minutos depois. Sim. Então foi bem tranquilinho. Não tivemos que procurar nenhum banheiro pra usar depois que limpamos o banheiro lá. Cidades maiores, tipo dentro de Melbourne, assim, não tem dump stations, que é o lugar que você cuida pra esvaziar o porta-pote, limpar o seu banheiro do motorhome e tal. Então você tem que esquematizar a sua rota em cima disso também. É um ponto importante, mas é igual a gente falou, manutenção, é igual cuidar de uma casa, de um carro normal. A gente já fez outras vezes já também, acho que foi em Brisbane, acho, que a gente fez. Não tinha o que fazer Não mesmo. tinha como fazer, tipo, não tinha onde limpar o porta-pote, não tinha nenhum camping perto. A gente tava perdido no meio da cidade e o banheiro tava cheio. Aí a gente foi num banheiro público mesmo, tipo, fez todo o negócio direitinho e tal, limpou e tal. E foi a solução que a gente arrumou, porque... Não é o recomendado, mas na hora da SOS... É o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer. Então, tem que esquematizar, fazer seu roteirinho, tudo certinho. Sim. Mas é super acessível, né? Dentro do seu planejamento, você consegue encontrar mais barato que isso, é porque a gente pegou a tomada por conta do frio. Do frio, Mas, num tempo de calor, você não precisa da tomada todos os campings, porque tem o gás, tem a energia que carrega enquanto você tá rodando e tudo mais, então não tem essa necessidade. Mas nesse frio e no frio que a gente enfrentou, principalmente hoje, não tinha a menor condição da gente não passar a noite com energia. Que a gente não tinha roupa pronta pra isso também. Porque vamos lembrar que é um carro lá dentro, então se tiver roupa, tiver coberto o suficiente pra fazer isso, dá pra ficar também. Dá pra ficar. A gente foi pra uma espécie de primavera vibes, e aí a gente encontrou nos 2 primeiros dias, mas no terceiro foi invernão de começo de julho. Sim. Então, assim, a gente pegou um julho pesado neste setembro. Frio ali, foi bem frio, foi bem ventoso, e aí a gente cansou um pouquinho. Mas a experiência tem pra todos os gostos e jeitos, a gente adora fazer passado, que a gente também. viajou, a gente ficou a maioria sem nem pagar, em lugares grátis. Sim, que também tinha... Porque daí a gente não ficou só 3 noites, a gente ficou 11 ou 12 noites. Acho que é. Então daí o custo do camping daí sobe bastante daí, né? Tipo, a gente gastou $150 agora em 3 dias só de camping. Se fossem os 12 dias, hoje é beirar milão, daí já realmente fica caro já. Porque daí tem o aluguel do motorhome também, tem o combustível. E então, também, de certa forma, é inviável, porque você não vai alugar um motorhome que tem tudo pra você ficar pegando o camping que não tem... faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, O que a gente tentava fazer quando a gente foi era, tipo assim, a cada 1 ou 2 noites a gente ficava em um pra usar a tomada e recarregar os powerbank e tal. Aí a gente usava. Mas tirando isso... Não. Porque tava bem mais calor. Bem mais calor, sim. Acho que umas 2 vezes a gente usou o aquecedor porque a gente pegou uma chuvinha. Sim. E aí deu uma esfriada, mas nada no nível de hoje, nem parecido. Mas foi pra ficar de bermuda dentro do motorhome. E dessa vez não. A gente colocou 30 graus torando quase a noite E tava toda. de blusa. E tava de blusa. Então não tinha, assim, condição mesmo de fugir da energia nesses dias. Mas... é tudo questão de planejamento de acordo com o que você tá querendo, né, de rolê, o que você tem pra oferecer ali, né, barraca, carro, motorhome, enfim, tem tudo conforme você for planejando. Mas vale a pena demais a experiência, igual a gente falou, é indescritível, a gente ama muito. E essa foi o resumo da nossa viagem. Deixa aqui qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode fazer um vídeo melhor respondendo mais detalhes sobre como a gente organiza esse tipo de aventura. Às vezes é meio no susto, galera, então às vezes não tem muita organização, não. Metade é no susto, a gente tenta fazer um cronograma, mas metade é no susto, porque... a gente se empolga. A gente faz planejamento pra chegar meio-dia. Aí acha um negócio, acha outro no meio da estrada, chega lá onde a gente planejou 4 horas da tarde. Sim. É normal. Tem que ter um plano B e C. A gente ama até nesse susto mesmo. E eu que nunca tinha acampado, mesmo no susto, assim, sou apaixonada por esse tipo de rolê hoje em dia. Acho, assim, uma das coisas mais legais de fazer. E é muito bom, livra a cabeça da gente pro meio do mato. E eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Então, bora descansar, que a gente tem muito conteúdo pra editar. Se você já está nesse vídeo, já viu os outros, você já viu o conteúdo... Não? A gente sobreviveu. Você já viu o conteúdo todo editado?
E a gente sobreviveu. Então, como a gente já não tá mais falando nada com nada, vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, comenta em todos os conteúdos. Segue a gente, se inscreve. Tem muita coisa legal. Tem podcast toda semana. Tem vídeos de primeira qualidade. Porque a gente entretenimento garantido, E não tem é mais mesmo? vídeo vindo aí. E tem mais vídeo vindo aí. Tem muita coisa boa acontecendo no canal. Graças a você que já tá por aqui. Então manda pros seus amigos. E aí, ó. Conta aí o que mais vocês querem ver que a gente mostra pra vocês. É isso aí. Grande beijo. Até mais, galera. Tchau.